Salve, salve, queridos alunos! Bom ter você aqui comigo novamente para ter um novo começo, um novo assunto. Vamos falar sobre a origem da vida. Talvez você tenha se perguntado por várias vezes, né? Uma pergunta filosófica, né? De onde viemos? Sempre que nós olhamos para fora, olhamos para o espaço, olhamos para o além, essa pergunta não quer calar. E assim como essa pergunta brota na gente, eu também tenho certeza que brotou em muitas outras pessoas há muito tempo atrás. E assim, cada um tem a sua fé, cada um tem sua crença, cada um crê aquilo que lhe convém, naquilo que te acalma, aquilo que te dá mais segurança. Mas uma coisa eu tenho para dizer, o que o meu querido amigo Albert Einstein dizia é o seguinte: uma mente que se abre a novas ideias jamais volta ao seu tamanho original. Então, ao longo da história, vamos fazer aqui uma linha histórica do pensamento a respeito da origem da vida, nós vamos ter a possibilidade de expandir a nossa mente. E o legal é que você possa tentar enxergar com os olhos de quem pensou naquele tempo histórico em que estava pensando a respeito da origem da vida. Está preparado? Então, vamos lá. Vem comigo, direto ao ponto. Pois bem, meus queridos, vamos pensar um pouquinho. Já que a pergunta é a respeito da origem da vida, eu pergunto para você, o que é vida? É uma pergunta bem complexa, né? Muitos vão dizer que vida é tudo aquilo que tem metabolismo. Você que não sabe o que é metabolismo, são reações químicas ao nível celular. Outros vão dizer que tudo aquilo que possui, no mínimo, uma célula, que tem capacidade de reprodução e que evolui. Pois bem, eu falo para você que quem pensou isso está certo, né? Que os seres vivos realmente apresentam essas características, entre outras, né? Mas a minha pergunta, pessoal, não são quais são as características de um ser vivo. Minha pergunta é: o que é um ser vivo? São perguntas diferentes, tá? Então a gente tem que estar bem atentos. Uma coisa é caracterizar e a outra é definir. Quando a gente pergunta para um biólogo, né, essa pergunta realmente é difícil de se responder. Por isso que nós, biólogos, fizemos o quê? Demos as características de um ser vivo, já que não conseguimos definir na essência. Tem muito debate sobre isso, mas uma das definições, uma das possibilidades que eu mais gosto, né, foi gerada por Richard Dawkins no seu livro O Gene Egoísta. Pessoal, esse livro, se você tiver oportunidade de ler, vale muito a pena. Dawkins, no seu pensamento, ele viaja, né, num conceito que diz o seguinte, né, que nós somos apenas um aglomerado de moléculas, matéria orgânica e inorgânica, e que por esse aglomerado de moléculas, na realidade veículos, pelo qual os genes são passados de geração a geração. Na verdade, o que vai passando de um grupo de ser vivo para a próxima geração são os genes. Para você ter uma ideia, né? Você é metade de papai e metade de mamãe. Você tem 23 cromossomos que vieram dos seus pais, com os genes que estão nesse cromossomo, e você tem 23 cromossomos que vieram da sua mãe, com os genes. Esses genes interagem, formando as suas características biológicas. Então, na verdade, pessoal, o seu pai, sua mãe está vivo em você. E quando você gerar descendentes, quando você gerar filhos, você vai passar os seus genes para a próxima geração, que passará para a próxima geração. Não é tão incomum na natureza
Os machos, por exemplo, durante a cópula, isso acontece lá nas abelhas, na apis mellifera, o macho durante a cópula, né, ao ejacular dentro da fêmea, o pênis dele fica preso na fêmea, aí ele perde o pênis, acaba morrendo, né? E aí você vai falar, nossa, que maluco, eu não iria. Aí eu pergunto para você, e aquele zangão que nunca copulou? Que passa lá a vida dele inteira sem copular, vai chegar um dia inevitável, ele vai morrer. E ao morrer, ele simplesmente deixou de existir. Nesse sentido, né? Então, quando eu falo que Dawkins pensa em um veículo, que nós somos veículo, aquele zangão macho que copulou e que morreu no ato da cópula, ele não morreu, porque a próxima geração de toda a colmeia terá os genes deles nas abelhas operárias e provavelmente nas rainhas filhas dele. Isso passando então de geração a geração. Então, para quem gosta aí desse conceito, vida é a possibilidade de passar os seus genes, a sua carga genética para as futuras gerações. Porém, a discussão que existiu ferrenhamente, principalmente durante a Idade Média, era a ideia, né, que a vida poderia surgir da matéria. Ah, aí tudo bem. Mas que matéria é essa? Então, existia a possibilidade. Vamos seguir aqui o caminho da ideia dos vermelhinhos, o que estiver escrito em vermelho, são os adeptos da teoria da abiogênese. Ou seja, gênese, origem, bio, vida, e a, não. Fazendo uma tradução melhor disso, a ideia é que a vida poderia surgir da matéria bruta, daquilo que não tinha vida. Então, pela observação, o pessoal usava lá na antiguidade as suas túnicas durante uma semana sem lavar. Eles acreditavam que ao usar essa roupa passava para eles uma força vital, e quando eles tiravam essa roupa, jogavam lá no canto da casa, deixavam lá num canto escuro e úmido, e eles percebiam que depois de um tempo apareciam lá ratos, quando jogavam restos de carne surgiam bigatos, né, vermes. Então eles passaram a acreditar que, os adeptos dessa teoria, que a vida poderia surgir a partir da matéria bruta. Um outro grupo falava que não, que a vida só poderia surgir a partir de outra forma de vida pré-existente, que eram os adeptos da biogênese, ou seja, a vida só pode surgir a partir de outra forma de vida. E essa disputa ela é muito interessante se a gente olhar pelo viés histórico, pelo caminho histórico, pessoal. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos voltar a muito tempo atrás. Lá no tempo do pai da biologia, nós vamos falar de Aristóteles. Aristóteles foi, então, um dos grandes pensadores. Ele viveu de 384 a 322 a.C., e ele foi o grande defensor da teoria da biogênese. Cara, ele é o pai da biologia. E esse cara foi tão respeitado que, quando ele formula essa ideia da biogênese, fica mais ou menos 2000 anos sem ninguém contestar as ideias dele. Exatamente. O que ele falava? Olha lá, foi dele que surgiu a ideia lá do Star Wars, né? Que a força esteja com você. Tô brincando, mas a ideia é mais ou menos essa, né? Existe, olha lá, uma força vital em alguns tipos de matéria orgânica responsável por originar os seres vivos. Força vital que nós conseguimos passar para os objetos, e esses objetos poderiam dele, então, emergir novos seres vivos, com uma complexidade orgânica menor que a nossa. E Aristóteles teve tamanha grande influência no pensamento ocidental que grandes filósofos como Descartes e físicos como Newton eram adeptos dessa teoria da abiogênese. Um dos caras, chamados de Van Helmont, ele inclusive elaborou uma
receita, acredita nisso? Uma receita de como poderia fazer para se formar os seres vivos. Isso, ó, a gente tem 1580 quando Van Helmont nasceu. Se você pegar 1580, somar aí os 380 antes de Cristo, já vai dar os 2000 anos que eu falei, sem contestação alguma. Olha a receita de como fabricar seres vivos a partir de Van Helmont. Ele dizia assim: coloca-se em um canto sossegado e pouco iluminado camisas sujas. Sobre elas espalha-se grãos de trigo e olha só, após 21 dias irá surgir ratos. Você vai falar, pô, mas como que o cara acreditava que poderia surgir ratos? Gente, nós estamos aí no século XVI. Vamos pensar que a ciência ainda era muito obscura, né? A gente vivia aí nessa época, nesse período, a idade das trevas, era tudo muito místico e pouco lógico. Então, pela observação, ele achava que os ratos surgiam dessa receita. Mas se você pensar um pouco, o que esses grãos de trigo faziam? Atraíam os ratos para esse canto sossegado. Então, na verdade, não era gerado, sim, mas atraído os ratos aí. Até que, quem você imagina que não gostava dessa ideia da abiogênese? Na Idade Média, o grande poder era a igreja. E para a igreja, o grande gerador de vida só poderia ser Deus. Então, um padre chamado Francesco Redi, em 1626, é o primeiro a contestar veementemente as ideias da abiogênese. Então, olha só, foi o primeiro a contestar o conceito da biogênese e elaborou alguns experimentos que apontavam que os seres vivos só surgiam a partir de outro ser vivo. Pessoal, o experimento dele parece ser muito rudimentar, mas para você ter uma ideia de como era a ciência em 1600 e pouco, o que ele fez? Ele pegou um frasco de vidro, como você está observando aí, aberto, jogou um pedaço de carne e deixou lá um tempo. Se você observar aí na figura, nós vamos ver que esse pedaço de carne foi visitado aí por moscas. Muito provavelmente as moscas depositavam seus ovinhos nessa carne e iam embora. Depois de algumas semanas, o que aparecia na carne? Exatamente os vermes, as larvas. Para o pessoal da abiogênese, eles acreditavam que o princípio vital da carne que permitiam surgir esses vermezinhos aí. Ao mesmo tempo, ele pegou um outro frasco, tampou com gaze, colocou carne lá dentro, mais ou menos do mesmo tamanho, mesmo peso, e deixou ao mesmo tempo essa carne fechada pela gaze. Enquanto surgiam vermes naquelas que estavam destampadas, não surgiam vermes naquelas que estavam tampadas. Com isso, o Red teve grande reconhecimento no meio acadêmico. E foi, assim, uma facada muito grande nos pensadores, nos defensores da abiogênese. Porém, vejam só, falar o nome desse sujeito é difícil, né? Liu Vinoek, contemporâneo de Red, ele utiliza um microscópio, pessoal, e descobre um mundo novo, tá? Ao observar o aparecimento de micro-organismos através do microscópio, extremamente simples na matéria orgânica, ele passa a questionar novamente, então, a ideia da biogênese. Então, aí ele citava, né? Talvez as formas de vidas complexas, como larvas, como ratos, talvez elas não surjam, mas é possível sim surgir bactérias e fungos da matéria não viva. Porque eles não tinham noção de como essas bactérias se reproduziam, não tinha ideia que os fungos se espalhavam através de esporos. E para eles simplesmente brotava ali da matéria inorgânica, da matéria que não tinha vida, poderia ser orgânica. Porém,
Houve, posteriormente, por volta de 1700, na primeira e segunda década de 1700, uma briga muito ferrenha entre Needham e Spallanzani. Eles travaram aí uma briga no sentido aí dialético, né? Uma disputa ferrenha, Needham defendendo a biogênese, Spallanzani defendendo a biogênese, Needham, defensor da abiogênese, Spallanzani, defensor da biogênese, e eles elaboraram experimentos semelhantes. Vamos ver o que Needham fez. Vejam só, ele pegou um caldo nutritivo, tipo um sopão, tá? E esquentou esse sopão por 30 minutos, pessoal. Beleza. Esse sopão tinha matéria orgânica, era nutritivo. Após 30 minutos, ele deixou resfriar o líquido. E após resfriar, ele tampou o frasco, deixou lá por algumas semanas. Depois de algumas semanas, surgiram micro-organismos dentro desse frasco. Você consegue imaginar uma falha nessa experiência? Bom, você pode apontar que o tempo de fervura foi muito pequeno, apenas 30 minutos, para matar os micro-organismos que estavam lá dentro, mas a principal falha, o principal furo desse experimento é deixar a sopa, esse caldo nutritivo, resfriar destampado. Enquanto ele resfriava destampado, começou ali no ambiente a presença de esporos fúngicos e de esporos bacterianos. As bactérias nas formas esporuladas puderam ter contato aí com esse caldo nutritivo. Depois, quando ele tampa, não adianta mais. Já havia a contaminação desse sopão aí. E aí ele tenta justificar que a presença dos micro-organismos surgiram mesmo depois da fervura nesse caldo nutritivo. E aí, pessoal, Spallanzani faz um pouquinho diferente. Ele já começa o experimento todo tampado, ele começa a ferver, e ele não ferve só por 30 minutos, ele ferve por 2 horas, já tampado. E depois ele deixa resfriar tampado, e ele observa que o mesmo tempo, o número de dias que levou para surgir os micro-organismos no experimento de Needham, no dele não surgia. Então, comparando com o mesmo tempo de Needham, não surgiam micro-organismos no caldo nutritivo no experimento de Spallanzani. Vamos imaginar que você é um defensor da abiogênese. Teria alguma coisa para você contestar nesse experimento? Olha só o que Needham fala em relação ao experimento de Spallanzani. Cara, você não encontrou micro-organismos nesse caldo nutritivo porque você ferveu tempo demais, você ferveu 2 horas. E ao ferver por 2 horas esse caldo nutritivo, o que aconteceu? Você exterminou a força, você exterminou o princípio vital, por isso que não surgiam os micro-organismos. E essa treta foi até 1862, século XIX, Louis Pasteur, um francês, o conhecido pai da microbiologia. Quando você ouve falar que o leite foi pasteurizado, é porque esse sujeito aí inventou uma técnica que acabava de vez com a presença de micro-organismos contaminando a matéria orgânica. Para quem não sabe, né, o método de pasteurização é ferver o leite, resfriar ele rapidamente, ferver, resfriar, e nesse choque térmico os micro-organismos vão morrendo. Mas não foi essa a experiência que ele fez. Ele criou um mecanismo, e desse mecanismo ele colocou um ponto final na briga e na teoria da biogênese. Por isso que ele é considerado o pai da microbiologia, pondo final na discussão entre a biogênese. E ele exclama certo dia, quando ele conseguiu provar, hominem vivum ex vivo, ou seja, um vivo só surge de outro ser vivo. Qual que era o experimento dele? Observe aí, pessoal, tá? Experimento 1 e experimento 2. Ambos apresentavam
o caldo nutritivo, igual de Nid, Han e Spallanzani. Ambos foi fervido durante o mesmo tempo. Então, a fervura mata os micro-organismos que cresciam no meio de cultura. Observem, pessoal, o formato do gargalo desse recipiente. Isso é famoso, é conhecido como pescoço de cisne, tá? Esse tipo de gargalo é conhecido como pescoço de cisne. Enquanto ele fervia o caldo nutritivo, parte da água evaporava. E na parte curva desse pescoço de cisne, a água se acumulou aí, ok? Então, esse líquido impedia que o meio externo se comunicasse com o caldo nutritivo. Depois ele desliga a chama do bico de Bunsen, né? E o que ele faz? No experimento 1, ele quebra esse bico, esse pescoço de cisne e joga aí uma poeira contaminada com micro-organismos. A mesma coisa, a mesma quantidade de poeira, ele joga no experimento 2 sem quebrar o pescoço de cisne. Ou seja, a poeira não consegue atravessar aonde existiam gotículas de água. Então, no experimento 1, há contato dos esporos com o caldo nutritivo. No experimento 2, não há contato dos esporos com o caldo nutritivo. Portanto, as partículas de pó dos micro-organismos vivos entraram no frasco, cresceram rapidamente no meio de cultura, mostrando que eles surgiram não do caldo nutritivo, mas dos esporos de fungos e bactérias. Naquele que permaneceu com o pescoço de cisne, não teve a contaminação, porque a poeira foi retida ali na curvatura, logo não surgiram os micro-organismos do caldo nutritivo, provando de uma vez por toda que toda vida vem de uma vida pré-existente. Esse, então, é o ponto final na discussão entre a teoria da abiogênese com a teoria da biogênese. Mas uma pergunta não quer calar. Se um ser vivo só surge a partir de outro ser vivo, quem foi esse primeiro ser vivo? Como que ele surgiu no planeta Terra? É a pergunta que não quer calar. Mas se você quiser saber mais sobre isso, assista a aula 2 sobre a origem da vida, que será então a origem do primeiro ser vivo. Pessoal, se você gostou, né, dessa explicação, se ficou claro para você, eu peço assim, do fundo do meu coração, esmurra aí o like. Você que não faz parte do meu canal, faça parte, se inscreva, ative o sininho aí, me ajuda, tá? Me ajuda a sorrir, que eu quero te fazer sorrir. Quero trazer mais da minha experiência como professor. Compartilhe aí com seus alunos, com seus amigos que estão precisando, tá? Que funciona bem como uma revisão. Um beijo no coração e até a aula 2. Fui, tchau!